TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro. E você vai ver a seguir. Irmãos são encontrados sem vida dentro de rio em Petrópolis. Petropolitano morre afogado em Rio das Ostras. Polícia Civil interdita 2 clínicas psiquiátricas em Petrópolis, onde idosa ficou internada à força pela filha e pelo genro. Policiais de Paraíba do Sul apreendem suspeito de furto qualificado. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Dois homens foram encontrados sem vida dentro de um rio no distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis, no último domingo. Segundo a Polícia Civil, os dois eram irmãos. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Martins. Os irmãos Paulo de Jesus, de 26 anos, e Wellington de Jesus, de 25, foram encontrados dentro do rio Piabanha, na altura do quilômetro 57 da BR-040, no distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis. Após uma equipe especializada em mergulho realizar as buscas, os militares encontraram os homens sem vida por volta de 4h30 da tarde. Segundo informações, os homens mergulharam no rio, mas após um tempo não foram mais vistos. E isso fez com que o Corpo de Bombeiros fosse acionado. As buscas começaram por volta de meio-dia de domingo. O caso foi registrado na 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. A Polícia Civil informou que aguarda o resultado da necrópsia para confirmar a causa da morte. Por isso, ainda não há previsão para o sepultamento. A Polícia Civil interditou 2 clínicas psiquiátricas em Petrópolis, onde a idosa Maria Aparecida Paiva ficou internada à força pela filha e pelo genro. O casal foi preso na última sexta-feira, dia 24. O caso está sendo investigado pela 9ª Delegacia de Polícia no Catete, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, as clínicas Vista Alegre, em Correias, e Revitalis, em Araras, ambas em Petrópolis, foram totalmente interditadas por estarem sendo utilizadas para a prática de crime de sequestro qualificado. De acordo com as investigações, no dia 6 de fevereiro, Maria Aparecida Paiva, de 65 anos, foi abordada por 2 homens que a colocaram em uma ambulância ao sair de uma agência bancária. Na ocasião, ela acreditou se tratar de um crime de saidinha de banco ou sequestro relâmpago, mas percebeu que o fato acontecia a mando de sua filha, já que um dos criminosos disseram que era coisa de família. Naquele dia, a idosa foi levada para Petrópolis, onde foi internada na clínica Vista Alegre, em Correias. Maria Aparecida ficou internada 12 dias em Correias. No dia 17 de fevereiro, recebeu uma visita da filha e, naquele dia, foi transferida para esta clínica em Araras, a Revitalis. De acordo com a própria clínica, após avaliação médica e conversa familiar, foi identificada a necessidade de observação para realizar um diagnóstico mais preciso. Ainda de acordo com a Revitalis, em 5 dias de clínica, foi constatado que a paciente não precisava mais de internação e que em nenhum momento ela apresentou resistência ou recusa aos tratamentos. A Polícia Civil informou que recebeu, através de uma denúncia, a informação de que uma idosa lúcida e sem nenhuma doença física ou mental estava sendo mantida em privação de liberdade em uma clínica. Os policiais foram ao local e resgataram a vítima. De acordo com as investigações, Maria Aparecida não tinha nenhuma doença ou necessidade terapêutica, mas foi mantida na unidade particular de saúde para ser coagida a se retratar de uma notícia-crime que havia feito denunciando maus tratos contra os 2 netos, de 2 e 9 anos, na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. A filha e o genro da idosa foram presos na sexta-feira, dia 24 de fevereiro, mesmo dia em que as 2 clínicas foram interditadas. A Polícia Civil determinou a fixação do edital de interdição na porta das 2 clínicas para a ciência da população. Em nota, a Clínica Vista Alegre informou que está colaborando com as autoridades para que essa situação seja esclarecida o quanto antes.
A Clínica Revitalis informou que também está prestando as informações necessárias à polícia. Agora a gente volta a falar sobre incidentes trágicos. O que era para ser um momento de lazer se tornou uma tragédia. Um petropolitano morreu em Rio das Ostras também no último domingo, depois de se afogar em uma praia. Flávio Lúcio dos Santos, de 50 anos, se afogou por volta de 7h30 da manhã do último domingo em uma praia em Rio das Ostras. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido pelos salva-vidas e pelos militares, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. Ele passeava na região com familiares que estavam em uma excursão com outros petropolitanos e o sepultamento foi realizado na tarde desta segunda-feira no cemitério municipal de Petrópolis. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Lari, pelas informações. Policiais da 107ª Delegacia de Paraíba do Sul prenderam na última semana um homem suspeito de realizar furtos em residências na cidade. De acordo com os agentes, ele foi encontrado no bairro de Limoeiro. A prisão aconteceu após um trabalho de inteligência dos agentes da 107ª Delegacia de Polícia de Paraíba do Sul. De acordo com a investigação, o acusado acompanhava o dia a dia, o cotidiano das vítimas para realizar o furto nas residências. Ele foi encontrado no bairro de Limoeiro, lá em Paraíba do Sul, e contra ele já havia 10 inquéritos abertos na 100ª Delegacia de Polícia. Ainda de acordo com os agentes, ele causou um prejuízo de R$50 mil em bens furtados. Após as diligências dos policiais, ele foi encaminhado para o sistema prisional. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Obrigada, Richard, pelas informações. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis inicia a aplicação da vacina bivalente da Pfizer nesta segunda-feira. Paraíba do Sul, Nova Friburgo e Teresópolis dão início à vacinação contra a Covid-19 com o imunizante bivalente. Petrópolis registra queda nos casos confirmados de Covid-19. Equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Paraíba do Sul visitam localidades da cidade. Estado do Rio registra queda na criminalidade e altas taxas de ocupação na rede hoteleira durante o Carnaval. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Secretaria de Saúde de Petrópolis iniciou hoje a campanha de vacinação contra a Covid-19 com o reforço da Pfizer bivalente. O município recebeu 4.452 doses do imunizante na última semana e elas foram distribuídas em 9 postos. As vacinas bivalentes possuem cepas atualizadas contra o coronavírus e têm proteção ainda contra a variante Ômicron. Em novembro de 2022, os imunizantes foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a primeira fase da vacinação com a Pfizer bivalente começou nesta segunda-feira no país. Na ocasião, as vacinas foram aplicadas exclusivamente em idosos com mais de 70 anos, pessoas a partir dos 12 anos que estão em instituições de longa permanência e nos trabalhadores destas instituições, indivíduos imunocomprometidos e pessoas que vivem em comunidades indígenas, ribeirinhas ou quilombolas. Com isso, nós vamos ampliar bastante a proteção contra o Covid. No momento em que nos encontramos, é de suma importância que as pessoas se vacinem, que as pessoas façam a sua proteção. A vacina bivalente da Pfizer, ela vai estar indicada para quem pelo menos iniciou, que terminou o sistema, o esquema primário de vacinação, com as 2 primeiras doses. 4.452 doses bivalentes foram entregues à cidade de Petrópolis na última semana. E por isso, na manhã desta segunda-feira, já havia um grande movimento no Centro de Saúde Professor Manuel José Ferreira. Centenas de pessoas foram até a unidade para garantir o reforço. Na última campanha, nós chegamos a ter aqui em um dia mais de 1.400 pacientes, para vacinar. Então somos um polo central, então certamente a nossa expectativa aí é chegar no mínimo, pelo menos nessa primeira fase, entre 4.000 e 5.000 usuários. Em Petrópolis, a primeira e a segunda doses contra a Covid-19 foram aplicadas em mais de 85% da população. Já a terceira dose em 161.480 pessoas, o que corresponde a quase 53% do público. De acordo com o painel vacinômetro do município, a segunda dose de reforço ou quarta dose foi aplicada em 27,49% da população de Petrópolis. A faixa etária que mais se vacinou foram adultos entre 50 e 59 anos. Foram 17.634 vacinados. Para se vacinar, é necessário levar o documento de identificação e, se possível, o cartão de vacina que mostram as doses que a pessoa já tomou. No dia 17 de abril, vai ser iniciada a imunização dos trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade. Só mais uma vacina, igual todas as outras que a gente tomou. Citei o exemplo antes aqui do reforço da tétano, que a gente faz o esquema completo e a cada 10 anos tem um reforço para a gente fazer esse controle da doença. Essa Covid bivalente é praticamente a mesma coisa. É mais um reforço para a gente fazer o controle da doença no nosso território. E nas cidades de Teresópolis, Nova Friburgo e Paraíba do Sul também teve vacinação contra a Covid-19 hoje. A vacinação contra a Covid-19 com a vacina Pfizer bivalente começou nesta segunda-feira em Paraíba do Sul. Com a chegada da vacina Pfizer bivalente, as pessoas serão vacinadas contra a doença apenas uma vez ao ano, assim como aconteceu após a gripe H1N1 e suas variantes. A nova vacina engloba diversas cepas do vírus, possibilitando a aplicação da dose única anual. Para receber a Pfizer bivalente, a pessoa deve ter pelo menos as 2 doses iniciais da vacina contra o novo coronavírus. Nesta segunda-feira, receberam a vacina idosos do Lar Vicentino. No dia 28, será a vez dos internos da Casa de Passagem. No dia 1º de março, recebem a vacina os internos do Instituto Imaculado Coração de Maria. Já nos dias 2 e 3,
vai ter início a rota itinerante para acamados da faixa etária maior de 70 anos. Em Nova Friburgo, a vacinação bivalente também teve início para idosos com mais de 70 anos, que completaram o esquema primário de imunização há 4 meses. A campanha vai continuar mediante as doses em estoque. Quem puder, passe em uma de nossas unidades. Venha completar o seu esquema vacinal conforme o novo padrão do Ministério da Saúde. Esta vacina será realizada uma vez por ano. Assim, manteremos maior segurança com o imunizante contra a Covid-19. E vale lembrar, você que ainda não completou o seu esquema com até 4 doses, também podem ir às nossas unidades e completar. Assim, teremos maior segurança contra a Covid-19. Em Teresópolis, a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 segue até o dia 5 de abril. A nova etapa de imunização busca proteger a população contra as novas variantes do vírus, inclusive contra a variante Ômicron. O público-alvo são maiores de 70 anos e pessoas do grupo prioritário maiores de 12 anos. E ainda falando sobre a doença, as internações por Covid-19 em unidades de terapia intensiva em Petrópolis estão zeradas. Não há nenhum paciente internado com a doença em UTIs e 3 pessoas estão internadas em leitos clínicos, considerando todos os hospitais da cidade, tanto públicos quanto privados. Esta é a primeira vez no ano de 2023 que a cidade está com todos os leitos de UTI Covid liberados. De acordo com o painel de monitoramento da Covid-19 disponível no site da Prefeitura de Petrópolis, há 3 pessoas internadas em leitos clínicos com a doença, sendo 2 no Hospital Alcides Carneiro e 1 no Hospital Municipal Nelson de Saerpe. Como o mês de fevereiro ainda não chegou ao fim, até o momento não há informações sobre óbitos causados pela doença neste mês. Em janeiro, um homem morreu pela doença, enquanto em dezembro de 2022 foram registradas 2 mortes. Desde o início da pandemia, em 2020, 1.753 pessoas morreram por Covid-19 na cidade. No início do mês de fevereiro, a Prefeitura de Petrópolis publicou um decreto desobrigando o uso de máscaras no transporte público e nas escolas públicas e privadas. O equipamento continua sendo obrigatório nos hospitais. Mas, segundo o Infogripe, é preciso estar alerta, já que, com o carnaval, novos casos de Covid-19 podem ser confirmados nos próximos dias. Eventos de grande aglomeração, como o carnaval, facilitam a transmissão de vírus respiratórios e os impactos podem ser vistos apenas no próximo mês. Além disso, a cidade vem registrando uma queda significativa nos casos confirmados de Covid-19. Desde o início do mês de fevereiro, a cidade registrou 71 casos de infecção pelo coronavírus, enquanto apenas 1 ainda está em análise. A cidade registra atualmente 19 casos ativos da doença. Em comparação com o mês de janeiro, houve uma queda de 78% na confirmação de casos. Naquele mês, 338 pessoas se infectaram com a Covid-19. Se comparado ao mês de dezembro de 2022, a queda é ainda maior, quando foram registrados 1.556 casos. Naquele mês, por conta das festas de fim de ano, os casos aumentaram. Porém, no mês de novembro de 2022, os casos confirmados eram mais do que o dobro. Naquele mês, a cidade registrou 3.817 casos confirmados da doença. Equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Paraíba do Sul passaram nos últimos dias nas localidades de Liberdade, Bela Vista e Parque Niágara. Durante as visitas feitas por equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Paraíba do Sul, foram realizadas ações como grupo de controle do peso, avaliação psicológica e de serviço social, visita domiciliar, atendimento de agentes comunitários e bate-papo sobre Fevereiro Laranja, mês de conscientização e combate à leucemia. Atualmente, a doença ocupa a 9ª posição nos tipos de câncer mais comuns em homens. Dados do Instituto Nacional de Câncer apontam que para cada ano do triênio 2020-2022. O
governo do estado fechou com chave de ouro o Carnaval 2023 no último sábado, com o desfile das campeãs no Sambódromo. O governador Cláudio Castro acompanhou a passagem das agremiações, que ficaram nas 6 primeiras colocações, e destacou a importância do Carnaval para a economia e a cultura fluminense. Além disso, os índices de criminalidade caíram durante o feriado. De acordo com o governo do estado, o feriado de carnaval deste ano gerou bons resultados para o estado. Além disso, o governador Cláudio Castro também comemorou a atuação da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, que entrou para o Guinness Book com uma ação de reciclagem de 7 toneladas de latas de alumínio na Marquês de Sapucaí. Os resultados positivos do Plano Estratégico de Segurança, que reduziu a violência em todo o estado, também foram ressaltados pelo governador. A segurança pública funcionou bem, a cidade funcionou bem, o estado funcionou bem, hotéis lotados. A gente está feliz aí. Os números estão parecendo que foi o maior carnaval da história. A Secretaria de Ambiente está de parabéns, a Eliesa está de parabéns, mostrando que dá para ser um carnaval com paz, alegria e sustentabilidade. Já com o título do Guinness Book, a equipe de reciclagem desfilou, abrindo a noite no Sambódromo. A catadora Érica Cristina Figueiredo, de 35 anos, é uma das integrantes do programa que ficou orgulhosa com a premiação. A iniciativa preserva o meio ambiente e gera emprego e renda para os profissionais da cadeia de reciclagem. Eu tenho 10 anos aqui dentro da Marquês de Sapucaí e há 10 anos venho fazendo esse trabalho no carnaval. Reciclo latinha, PET, plástico fino, papelão. Muito bom pra gente catadores, né? Que a gente nunca passou por isso e vem há muito tempo lutando por isso, pra fazer esse trabalho e ser reconhecido com isso, para as pessoas terem a consciência, né, da reciclagem, de não jogar o lixo na rua, que você pode, tudo é reciclável, né? Uma outra conquista do estado do Rio de Janeiro foi o incremento no turismo. De acordo com a Associação de Hotéis, a rede hoteleira registrou média de 96% dos quartos ocupados entre os dias 18 e 21 de fevereiro. E o interior do estado também apresentou ótimos números, com média de 92% dos quartos ocupados. O governo do estado também destacou a queda de crimes violentos nos dias de folia, garantida com o reforço do efetivo das polícias militar e civil e o uso de tecnologias. Segundo o levantamento do Instituto de Segurança Pública, entre sexta-feira e a quarta-feira de cinzas, em comparação com o mesmo período de 2020, houve redução em indicadores como roubos em coletivo, roubos a transeunte e roubos de rua. E você vai ver depois do intervalo. Pagar parcelas do IPVA com juros e atrasos pode gerar juros e encargos. INCA estima o surgimento de mais de 11 mil novos casos de leucemia a cada 3 anos no Brasil. Pelo menos 180 milhões de mulheres enfrentam endometriose no mundo. Moradores de Correias contam com atividades culturais gratuitas na região. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo
Estado do Rio de Janeiro. Venceu na última quinta-feira a segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 2023 para veículos com placa final 0. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária e também pela internet. O repórter Gabriel Fachola traz mais informações sobre o assunto. Venceu nesta quinta-feira o boleto para o pagamento da segunda parcela para veículos com a placa final 0. O documento deve ser emitido em um hot site do Banco Bradesco. E o pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária e também pela internet. É importante lembrar que, em caso de atraso de pagamento, o contribuinte deve acessar o site do Detran, da Secretaria da Fazenda do Estado, no caso do Rio de Janeiro, depois inserir a placa do veículo e o Renavan. Emitir uma guia de pagamento chamada de Guia para Regularização de Débitos, o GRD. Lá, o documento já estará com os valores atualizados, com juros e encargos devido ao atraso. Além disso, é necessário gerar um segundo boleto, o da GRT, para a taxa de licenciamento, para emitir a Guia de Regularização de Débitos, usada para a quitação do IPVA. E também é preciso ter em mãos o número do Registro Nacional de Veículos Automotores e o CPF ou CNPJ do proprietário. Quem tem carro também precisa pagar a Guia de Regularização de Taxas, que dá direito ao certificado de registro e licenciamento de veículos. O documento verde, que precisa ser renovado a cada ano. Para conferir o calendário completo do IPVA 2023 e as datas de pagamento, basta acessar o site da TV Correio da Manhã. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada, Gabriel, pelas informações. A Organização Mundial de Saúde estima que 180 milhões de mulheres enfrentam a endometriose no mundo. A doença, que é mais comum do que parece, atinge muitas mulheres que várias vezes não sabem que estão enfrentando o problema. Mas você sabe o que é endometriose? Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro. Das 180 milhões de mulheres que enfrentam a endometriose no mundo, 7 milhões são brasileiras. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 10 mulheres no Brasil tem a doença. A endometriose é uma doença inflamatória caracterizada pela saída do endométrio, tecido que reveste o interior do útero durante a menstruação, para a cavidade abdominal, ao invés de seguir pelo canal vaginal. As taxas, né, os números da endometriose no mundo, elas são assim, impressionantes, né? 10 a 20% da população feminina ela pode possuir endometriose. 40 a 70% das mulheres que têm dor pélvica crônica, que é aquela dor que persiste por mais de 6 meses, 40 a 70% das mulheres. E 50% das mulheres que têm endometriose podem ter infertilidade. Então, são números bem impressionantes e que a gente tem que estar bem atento a esse caso. É comum sentir cólicas durante o período menstrual, mas em alguns casos, as dores são tão fortes e persistem que acendem um alerta sobre a saúde da mulher. Quando a saída do endométrio não acontece de forma correta, também pode afetar outros órgãos, como, por exemplo, os ovários, as trompas, o intestino e também a bexiga, atrapalhando os seus funcionamentos. E por isso, os sintomas são de dores persistentes durante o período menstrual, que tendem a aumentar progressivamente com o passar dos meses. Além disso, a endometriose pode ser causa de infertilidade, pois, acometendo as trompas, órgãos responsáveis por conduzir o óvulo ao útero, impedem que essa condução aconteça e o óvulo fecundado seja implantado no útero. Essa é a razão de muitos casos de gravidez ectópica, quando o óvulo se prende às paredes das trompas. A infertilidade é o grande vilão, né? Porque as mulheres elas querem ter seus filhos, a sua família constituída, e isso pode ser um grande problema. Né? Tem dor para urinar, que a gente chama de disúria, aquela sensação como se ela tivesse uma infecção urinária no período menstrual. É óbvio que tudo isso que eu estou falando não necessariamente precisa ser no período menstrual. Tá? Pode acontecer fora também. Isso é muito importante que o paciente entenda, porque senão fica assim, eu tenho dor, eu não tenho nada disso no período menstrual, mas uma semana antes, uma semana depois eu tenho. Então não é endometriose. Não, pode ser
ser sim. O diagnóstico é feito em consulta clínica a partir do relato dos sintomas da paciente, mas podem ser solicitados exames complementares de ultrassonografia de mapeamento, principalmente para os casos de endometriose profunda, quando compromete os intestinos. Uma vez identificado o problema, o tratamento é feito com medicação hormonal para interromper a menstruação durante alguns meses e acompanhar se a mulher permanece sentindo dores, mesmo com a ausência de sangramento. Caso as dores persistam, inclusive em momentos de evacuação e relação sexual, o tratamento cirúrgico é indicado para a retirada dos tecidos do endométrio que estão aderidos aos órgãos afetados. E isso acontece, como você me perguntou, acontece desde o iniciozinho da primeira menstruação dela. Ela pode ter uma menstruação já dolorosa na primeira delas, ou pode vir algum tempo depois. Então a dor, ela tem que ser atenta pela intensidade, não é só pela intensidade, mas pela essa característica do período menstrual e da progressão dela. Quando isso começa a acontecer, aí os sinais estão todos eles em vermelhos, tem que procurar o especialista. Quem passa pela Praça de Correias aos domingos tem se deparado com diferentes atividades culturais que são oferecidas gratuitamente aos moradores. O objetivo da ação é fomentar a cultura e atividades lúdicas na região. Atualmente, 3 projetos estão em andamento na região de Correias. Um deles é a Morada dos Livros, onde livros de diversos gêneros são disponibilizados gratuitamente na praça. Os moradores que passam pelo local podem pegar um livro emprestado e doar outro para que qualquer pessoa continue tendo acesso à cultura. O presidente da Associação de Moradores explica sobre o outro projeto desenvolvido na região. Nós temos o Correios Cultural, que é uma vez por mês, que é todo domingo de 10 a 1. Nós temos evento musical, leitura para criança, uma série de coisas que a gente tem na Praça Correias. Nós temos a coleta seletiva, que é feita às segundas-feiras, que todo o dinheiro que a gente arrecada com a venda do material é revertido para o Casta Correias, que é um projeto que a gente tem com tampinhas e lacres de refrigerante, que a gente pega, recolhe, vende e paga a castração de cachorro de pessoas que não têm condições de pagar, a gente paga numa veterinária aqui de Petrópolis aqui. Para arrecadar ainda mais recursos financeiros para que seja possível realizar melhorias na localidade, uma campanha foi criada. O Dia do Pix acontece todo dia 15, quando os moradores podem ajudar financeiramente doando R$10 à associação. No mês de fevereiro, foram arrecadados mais de R$500. De acordo com o presidente da associação, as atividades físicas na Academia Pública de Correias estão sendo retomadas aos poucos. Os encontros são realizados às terças e quintas-feiras. A academia havia sido fechada durante a pandemia para evitar a transmissão da Covid-19. Com o trabalho que a gente desenvolveu desde 2021, a associação vem crescendo a cada dia. As pessoas vêm chegando, vêm querendo ajudar, vêm trabalhando, vêm se esforçando. Então a coleta seletiva vai crescendo a cada dia, porque sempre tem passa na minha casa agora. Aí a gente vai fazendo a J certinho e o trabalho está legal. A leucemia é uma doença que afeta glóbulos brancos e que adoece as células da medula óssea. E segundo o Instituto Nacional de Câncer, mais de 11 mil novos casos da doença devem ser registrados a cada 3 anos no país. A campanha Fevereiro Laranja tem um objetivo de conscientizar a população na prevenção e no combate à leucemia. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são estimados que a cada 3 anos surjam cerca de 11.540 novos casos da doença no país. A leucemia resultou em mais de 3 milhões de mortes nos últimos 39 anos. Os dados são do Atlas do Câncer relacionado ao trabalho no Brasil. Embaixo desse nome leucemia existe, na verdade, um grande número de doenças. Então não existe só uma doença chamada leucemia. Eu arriscaria dizer que tem perto de 30 leucemias diferentes. Se a gente fosse dividir em 2 grandes grupos, a gente tem um grupo das leucemias agudas e um grupo das leucemias crônicas. O diagnóstico é feito por meio do exame de sangue, o hemograma. De acordo com o INCA, um dos fatores associados à leucemia é a exposição de produtos causadores da doença, como amianto e agrotóxicos. Agricultores, profissionais da indústria química e civil e mineradores são os públicos mais expostos a esse tipo de material. A leucemia é uma doença que afeta os glóbulos brancos, com acúmulo de células doentes na medula óssea, e a imunidade do paciente é prejudicada por conta da doença. Algumas leucemias crônicas, por exemplo, a leucemia linfocítica crônica, ela pode ser observada por um período sem tratamento
e o paciente vai ser tratado apenas no momento de uma progressão dessa doença ou no surgimento de algum sintoma. Em casos graves, é necessário que seja realizado o transplante de medula óssea, mas o número de doadores ainda é pequeno. Quem quiser ajudar e se tornar um doador, basta se cadastrar no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. No informativo divulgado semanalmente, o INMET publicou que os maiores volumes de chuva devem ser registrados em áreas do sul e da zona da Mata Mineira, entre os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que podem ultrapassar os 50 milímetros. Agora, falando sobre a previsão do tempo, a terça-feira será de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva moderada forte. Aquele calor registrado ao longo da semana passada não deve se estender para essa semana. Isso porque o declínio na temperatura ocasionará em mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 28 graus também. A terça-feira em Petrópolis será de sol e aumento de nuvens de manhã. As pancadas de chuva serão à tarde e à noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é chuva moderada forte. Há possibilidade de trovoadas em diferentes localidades. A tendência também é um declínio na temperatura, com mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em Pátio do Alferes, desde o período da manhã até a noite, o céu ficará encoberto. Há chance de chuva durante todo o dia. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 30 graus. A terça-feira em Três Rios será de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos nos municípios citados serão fracos. E por isso é importante que, em caso de emergência, devido à chuva ou até pelo vento, a população entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pátio do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.